Olá, Oitavão. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o primeiro reinado e os motivos que levaram à abdicação de Dom Pedro I. Vamos lá? Em primeiro lugar, é importante lembrar aqui, relembrar o que estudamos na aula passada. Na aula passada, eu falei sobre a independência do Brasil, todo o processo que levou à independência do Brasil. E, a partir daí, o Brasil precisava se organizar enquanto Estado. E, para isso, o mais importante é uma Constituição. Porém, a Constituição, a primeira Constituição do Brasil, teve algumas polêmicas envolvendo o fechamento da Assembleia Constituinte e a imposição de Dom Pedro I com relação à Constituição de 1824. Ele impôs uma Constituição ao invés de ouvir a elite brasileira, os políticos brasileiros. Ele acabou sendo autoritário na forma como conduziu a Constituição de 1824. E essa prática, essa postura de Dom Pedro acabou gerando revoltas, uma baixa popularidade de Dom Pedro I devido a essa forma autoritária, de governar. E ocorreu no Nordeste a Confederação do Equador, esse movimento que foi um movimento político e revolucionário no ano de 1824, que teve ali seus objetivos de se separar e também a fundação de uma república. Vamos entender um pouco sobre as causas principais. Devido a esse contexto de forte descontentamento, devido à Constituição de 1824, essa, vamos dizer, falta de autonomia das regiões, autonomia política, de poder ter os seus governantes eleitos por eles mesmos, de acordo com os seus interesses locais. Essa foi o estopim aí, da Confederação do Equador. Isso porque lá na região, em Pernambuco, melhor dizendo, a elite pernambucana tinha escolhido um governador para a província, Manuel Carvalho Paz de Andrade. Porém, no ano de 1824, Dom Pedro I indicou o governador de sua confiança para a província, o Francisco Paiva Barreto. E este evento acabou sendo o estopim para a revolta. Lembrando que a região Nordeste já estava sofrendo com a crise da economia açucareira, que já estava aí com a baixa no mercado, e com isso o aumento de impostos. Então, o Dom Pedro acabou colocando alguém de sua confiança ali para atender os seus interesses, e a elite local não aceitando, querendo um governante próprio ali, para defender os seus interesses, acabou gerando esse conflito. Então, vamos lá para os objetivos da revolta. Eles queriam se separar, proclamar ali uma república, a Confederação do Equador. Eles iriam convocar uma nova Assembleia Constituinte, uma elaboração de uma nova Constituição de caráter liberal, acabar com a questão da escravidão. E eles precisavam, para isso, organizar forças para compor o seu exército ali, uma frente contra o imperador, e especializavam as camadas populares. Então, essa questão da escravidão foi um fator importante. Entretanto, essa questão quando a elite busca o apoio popular, como ocorreu também na América Espanhola, há um certo cuidado dessa elite, porque a questão da escravidão, por exemplo, os grandes latifundiários dependiam essencialmente da mão de obra escrava. Se eles conseguem aí, se libertar, se a própria elite participa de um movimento com forte participação popular, eles iriam, na concepção da elite, tendo prejuízo. Isso enfraqueceu um pouco, ou bastante, melhor dizendo,
a questão do movimento, né, dos revolucionários, a elite agrária acabou recuando, e assim o governo imperial partiu ali para a sua reação, ele não queria deixar o Nordeste se separar, e as suas forças militares acabaram atuando e colocando fim a esse movimento. O Frei Caneca, um dos líderes, né, acabou sendo fuzilado e outros condenados à prisão, como foi o caso do jornalista Cipriano Barata, outros acabaram fugindo, né? Então, esse movimento evidencia uma insatisfação da população que buscou, sim, uma separação. E cada vez que o Dom Pedro acaba por decidir interferir, enviando exército, enviando tropas, ele tem que pegar dinheiro emprestado para a Inglaterra, ele tem que gastar dinheiro, aumenta a dívida. Isso já agrava uma situação que já não era boa, ok? Outro movimento separatista, e esse com sucesso, que acabou levando à separação, né, da província Cisplatina, que acabou se tornando Uruguai, foi a famosa Guerra da Cisplatina, que ocorreu entre os anos de 1825 e 1828. O contexto dessa região é que essa era um local já, né, de disputa entre Portugal e Espanha, ainda no período colonial, e essa região até o ano de 1816 foi pertencente à Espanha. Porém, no ano de 1816 ela foi invadida e anexada por portugueses, ainda dentro daquele contexto do processo de emancipação da América Espanhola, uma certa fragilidade de controle em relação a essas regiões, acabou sendo anexada ao território português. Em 1821, Dom João VI, anexando, né, essa região a Portugal e Algarve, acabou denominando de província Cisplatina. Mas essa anexação não foi aceita pela maioria da população, pois eles já tinham uma cultura ligada à Espanha, à América Espanhola, às Províncias Unidas, aqui já, né, da região da América Espanhola, então já teve ali uma aceitação dessa região, né, em pertencer ao Império Brasileiro. E aí, no ano de 1825, líderes militares da Cisplatina declararam a independência da região, declarando nula em todas as imposições, né, do imperador. E a partir daí, né, tivemos o início da guerra, que durou 3 anos, e o Brasil acabou perdendo essa guerra, tendo que aceitar a separação da província da Cisplatina, que acabou se tornando a República Oriental do Uruguai. Porém, as principais consequências dessa guerra foi o enfraquecimento do poder político. Dom Pedro acabou perdendo a guerra, prejuízos financeiros que acabaram elevando a dívida do Brasil, questionamento da população brasileira pela derrota na guerra. Então, aí, mais uma guerra, né, mais gastos. E o Dom Pedro não teve, podemos dizer, né, jogo de cintura para poder administrar essas crises. Ele partiu para o confronto, não se preocupando, então, com os gastos, né, o que seria quais seriam as consequências. Né? Então, isso acabou gerando mais impopularidade para o Dom Pedro I. Então, vamos ao processo de abdicação. O Dom Pedro, tendo que enfrentar uma forte crise, além dessa crise política que eu acabei de citar, entre a guerra da Cisplatina, a Federação do Equador, tivemos também uma baixa no mercado açucareiro, baixa nos preços do algodão, do arroz, do couro e do cacau no mercado internacional. Além do mais, o tabaco também enfrentou um processo de crise devido às dificuldades impostas ao tráfico negreiro. Com isso, tivemos ainda o aumento da dívida externa, quando eu acabei falando aqui, né, da questão das guerras, e tudo isso levou à falência do Banco do Brasil. Vejam a situação de Dom Pedro. Aquele que foi visto ali como um herói por conseguir a independência do Brasil, por liderar a independência do Brasil, em menos
de 10 anos. Esse que era visto como um libertador, um herói, acabou se tornando aí uma pessoa com baixa popularidade, mal governante. Eles passaram a comparar Dom Pedro com Carlos X na França, né, que era um governo autoritário. De fato, ele foi, né, tentou exercer um governo autoritário. E diante disso, tivemos mais um agravante aí, ou outros agravantes, que além da crise econômica, a questão sucessória no trono de Portugal. Isso ocorreu porque Dom João VI, o pai dele, acabou falecendo no ano de 1826 e acabou tendo uma disputa entre Dom Pedro e seu irmão, o Dom Miguel. Dom Pedro queria ser também rei de Portugal. Então havia um impasse ali, como ele seria rei do Brasil, do Império Brasileiro, também de Portugal. O Brasil não tinha se tornado independente, então havia toda essa questão. Mas o Dom Miguel ficou com o trono português, dando um golpe na sua sobrinha, a filha de Dom Pedro I, a Maria da Glória, e isso acabou levando aí aumentando a popularidade de Dom Pedro, porque as pessoas passaram a falar que o Dom Pedro estava mais preocupado com o que estava ocorrendo em Portugal do que o que estava ocorrendo no Brasil. De fato, o Brasil precisava de Dom Pedro nesse momento. Nesse contexto, Dom Pedro acabou vindo aqui para Ouro Preto, em Minas Gerais, né? E foi recebido, vamos dizer assim, com uma má recepção. As pessoas não foram até a rua, né, receber o imperador, né, nada de vivo imperador. Ao contrário, eles colocaram lenços negros nas janelas. E nesse contexto havia sido assassinado o jornalista Líbero Badaró. E tinha, sim, né, o Dom Pedro poderia ter sido o autor, né, do mandado aí teria mandado assassinar o Líbero Badaró, mas não tem provas suficientes. Não tinha provas, né, sobre ele ter sido o mandante, mas de fato isso acabou gerando aí maior insatisfação, né, questionamentos com relação a Dom Pedro. Ao retornar de Ouro Preto, né, essa viagem, vamos dizer, fracassada, o grupo dos portugueses acabou tentando ali fazer uma festa para receber o imperador, para elevar a moral dele. Porém, os brasileiros, insatisfeitos, entraram em confronto com os portugueses e começaram a atirar, né, objetos para lá e para cá. Esse dia ficou conhecido como a Noite das Garrafas, que foi um confronto entre os apoiadores e contra os opositores de Dom Pedro I. E diante desse contexto, tudo que eu falei aqui, no dia 7 de abril do ano de 1861, Dom Pedro I abdicou o trono em favor do seu filho, que seria o Dom Pedro II mais tarde, só que ele ainda tinha 5 anos, não poderia governar. E o Brasil entra no que foi chamado de período regencial, até que Dom Pedro II tivesse a maioridade. Mas esse é um assunto para a próxima aula. Até a próxima. Tchau.